você tem que criticar os dois ao mesmo tempo, Ó, nós sabe? estávamos no Mesmo que não esquenta, caiba. nós estávamos aqui no esquenta discutindo aqui, esse que é um tema vivo, né? Que é os isentos. Então, tem isento de esquerda, tem isento de direita, tem isento de centro, deve ter até cotista, deve ter até isento cotista. Mas o fato é que, assim, a gente estava discutindo que tem muita gente, eu pelo menos acho que tem muita gente que, no fundo, se esconde um pouquinho na isenção. Bom, Xará, vou começar com você como uma provocação. Hoje eu estou afiado. Seguinte, semana passada nós falávamos sobre a adoção da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, e a sua sensação é que aquilo ali não tinha muito efeito prático. Continuo achando isso, porque parece que a coisa está mudando de figura. Tem um pessoalzinho aí de barba de molho, tem um pessoal que não está dormindo. O que que você acha? Eu não gostaria de ter um X no peito do Departamento de Estado americano. Aliás, boa noite, sejam muito bem-vindos para o nosso encontro número 220. Obrigado, Xará, obrigado, Nora, obrigado, Vitor, e todas as milhares de três ou quatro pessoas que assistiram esse conteúdo e continue assim para que a gente possa continuar falando bastante bobagem sem se preocupar, uma vez que não tem repercussão nenhuma o que a gente fala aqui. E aí, Xará? Muito bem. Olha, até o momento o que tem é fofoquinha de bastidor, né? Hum. Não, assim, de concreto mesmo, não mudou uma vírgula. Na verdade, de lá para cá, o Bolsonaro foi preso. Então, assim, coisa concreta, o que que aconteceu? Oficialmente, você está dizendo, não tem novidade, Oficialmente, oficialmente. mas de bastidor tá Então, tendo aí então uma é que efervescência. tá. Esse bastidor, sei lá, pode ser qualquer coisa, depende o que está sendo filtrado, não filtrado, quem é que fornece esse tipo de informação. Eu vejo muito burburinho na, nas bolhas da direita. Ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tal. Aí você vai olhar de ato concreto do STF, né? Putz, não mudou uma vírgula até o momento. Pode ser que, sei lá, em algum momento. Veja, e até onde eu conheço, até onde eu sei, nenhuma conta bancária local do Moraes foi bloqueada, né? Já ouvi dizer que Por não. Já enquanto. ouvi, já ouvi dizer que teve bancão aí que fechou conta. Não É? sei. Então, já Já ouvi ouvi dizer. dizer. É isso, já ouvi dizer. Até porque Então. nenhum banco vai divulgar isso e Mas tal. Mas aqui vamos. vai ser tudo na base do ouvir dizer. Não haverá nenhum tipo de manifestação Não, tudo formal a bem, até respeito da concordo. A movimentação. questão da aplicação do Magnitsky, a coisa concreta, né? A aplicação concreta a gente de fato não vai ficar sabendo. Mas no processo do golpe não mudou uma vírgula, nada, até o momento. Bom, então você continua achando que por enquanto é só a vergonha de ter o seu nome inscrito ao lado da escória mundial, né? Líderes terroristas, narcotraficantes, a Suprema É, Corte se- venezuelana. Tipo, é como se tivesse com o por nome. parte de por parte de um fascista que está lá na cadeira de presidente dos Estados Unidos. Essa é a visão. Não, não me Hum, atinge, porque o cara que entendi. fez isso Su- está do outro su- lado. supostamente, né? Não me atinge supostamente, que se não me atingisse, ó, não tinha dedo do meio, né? Não sei, eu tenho a impressão, mas sei lá. Bom, vamos fazer o seguinte. É que nem o Perdeu Mané. Assim, o Sim. cara fala assim: ah, não me enche o saco, vocês estão aí, vocês são Oi, um bando de. falando em, falando em perder o mané, se o que a gente está ouvindo dizer for verdade, Jesus do céu, que bumerangue voltando na testa, hein? Então vamos ao seguinte: como por enquanto nós estamos no campo do ouvir dizer, das notas, das reuniões que supostamente teriam acontecido, ninguém melhor para opinar do que a Nora. Nora, nós já tivemos alguns registros aí através de grandes veículos falando, por exemplo, do Barroso está pensando numa aposentadoria, do Barroso bastante abatido pela possibilidade de que possam ocorrer sanções que atinjam seus familiares, inclusive foi noticiado que seu filho, que trabalha num banco e que ocupava cargo nos Estados Unidos, estando no Brasil, foi aconselhado pelo próprio Barroso para não voltar, para não correr o risco de passar um constrangimento.
Se noticiou aí que o presidente de um grande banco se reuniu com alguns, juntamente com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje ocupa um cargo num órgão de classe das entidades financeiras, que teriam tido uma reunião com alguns membros do STF que parecem bastante preocupados e incomodados, mas por enquanto, como o Xará falou, nada oficial. Só notinhas aqui, matérias ali e tal. A sua impressão qual é? Nesse mato tem cachorro? Ou é aquela notícia de soma zero? Dá a Hum. notícia aqui, semana que vem desmente. Um pouco e um pouco. O filho do Barroso, ah, ele sempre vai ter Paris, né? Não chega a ser problema. Haha. Bom, enfim. Não deixa de ser irônico que o pai dele tenha dito isso, né? Mas tudo bem, enfim. Ah, Concordo com o Gutermann quanto a esse negócio que efeitos práticos ainda não houve. Mesmo o da Magnitsky, não houve. É um pouco assim, o Trump também tinha ameaçado a Rússia com sanções, se não chegasse um acordo de paz com a Ucrânia, não sei o quê, tudo. Já passou o prazo que ele deu, não aconteceu nada. Então, assim, a própria Magnitsky depende de ser implementada ou não. Você simplesmente anunciar, eu não sei formalmente como é que funciona isso, se os Estados Unidos têm que mandar uma comunicação às entidades financeiras, tá? Alguma coisa nesse sentido. Se não houver nada, vai acontecer nada, vai a letra morta, tá? De novo, voltando na história da Rússia, o Trump falou, não, os países que comercializarem com a Rússia vão ter tarifa de 100%. A própria Rússia está em 10%. Quer dizer, é muito menos do que o que nós temos. Então, vai uma distância muito grande entre o que é dito, que é anunciado, e o que é feito efetivamente, tá? Agora, não deixa de ter um certo climão com isso, né? Parece filme de terror, né? Às vezes você fala assim, não, sabe, o zumbi vai aparecer, não vai, fica aquela coisa assim. Só o fato de você achar que ele pode aparecer é suficiente para assustar muita gente. Claro, tem um efeito psicológico que certamente já está sendo sentido, né? E não só psicológico. Isso afeta as finanças. Se a mulher do Alexandre de Moraes for, ah, de alguma forma, sancionada, ou for, como é que eu posso dizer, alvo dessa lei, vai ter uma complicação muito grande para os clientes do escritório dela. Então, assim, só o fato, só a ameaça é uma espada de Damocles, né? Que fica ali na cabeça de todo mundo. Então, já isso eu acho que surte um certo efeito, tá? Agora, ah, não sei, não sei. De qualquer forma, não deixa de ser suspeito que os outros ministros do Supremo não tenham se manifestado em solidariedade ao Alexandre de Moraes ainda, tá? Então, isso não foi falta de tempo, né? Tem alguns sinaizinhos, né? O próprio jantar promovido pelo Lula, que nem todos os ministros estiveram presentes, né? Hoje eu vi aí uma informação de que os Estados Unidos já teria detectado que o Alexandre de Moraes estaria movimentando recursos através do sócio de sua esposa, o ex-secretário estadual, municipal, Gabriel Chalita, né? São sócios. Então, vamos ver. Bom, vamos ver o Vitor. Vitor, o Xará falou que por enquanto é só, como é que fala? É tipo rojão, faz aquele puta barulhão, dá aquele puta susto, mas no final das contas não faz muita coisa. Pode arranhar um pouquinho ali, mas não fere de morte. A Nora vai mais ou menos nessa linha também. Tem um sinal ou outro de desconforto, mas em termos práticos, supostamente ainda não temos nenhum resultado concreto. Você vai na mesma linha? Não, eu vou um pouco diferente. Assim, de fato, em termos práticos, não vimos nada até o momento, mas isso aqui é um filme, não é uma foto. E eu queria partir para o campo da fofoquinha nessa Vamos, conversa. vamos. Ninguém está ouvindo mesmo, podemos, Porque é o podemos fofocar à seguinte, vontade. você imagina, já houve 8 ministros que perderam o visto americano. Pô, isso É um já é um incômodo, fato. já é chato isso, É, né? E agora alguns se veem na, quem sabe, eventualidade de tomar uma Magnitsky. Aí você se coloque na posição de um Zanin da vida. Pô, não tem nada a ver com isso, cara novo, inclusive.
Eu não tenho nada a ver com o que o Alexandre de Moraes está fazendo, vou perder meu visto e entrar numa Magnitsky para me tornar um pai. Não tenho nada a ver com isso. Um Existe faquinho da uma, vida. hein, Vitão? Um faquinho. Você vai perder. Pensa num faquinho. Fala, pô, o cara tá me ferrando. Pensa, são 8, tá? Por mais que, pro forma, venha com essa conversa desse espírito de corpo, que é muito forte, no íntimo, certeza que estão putos. Certeza. Tipo, a agenda do cara lá, ele tá fazendo arbitrariamente, tomando mil e uma decisões sem consultar ninguém, não sei o quê, e eu vou me ferrar por causa disso. É isso que eles vão pensar, cara. São seres humanos, entendeu? Vão pensar isso, estão putos. Certeza. Talvez uma Carminha não esteja, ela precisa de visto americano, a vovó Carminha, talvez ela esteja mesmo. Mas assim, as pessoas têm vida social, as pessoas têm família, as pessoas têm N situações que vão além daquela coisa do STF. E isso vai prejudicar. Então, assim, eu tenho certeza que no íntimo, a mulher, imagina a esposa do Zanin, ou a esposa, pô, perdemos um visto. Ou você vai pegar sua máquina de escape por causa desse careca, entendeu? Mas é isso, os caras, pô, é óbvio que estão putos, é óbvio, eu tenho certeza, tá? Convicção, não tenho provas, mas tenho convicção. O Gilmar Mendes, que é inclusive um dos criadores do Alexandre de Moraes, esse também se prejudica. Então, ele talvez esteja no íntimo se questionando, falei, putz, ninguém vai ver isso nas declarações. As declarações são protocolares e corporativistas. Mas no íntimo, tenho absoluta certeza que estou incomodado, sim. Até com a iminência. Imagine pegar já perderam o visto, pegar mais um negócio desse, por conta de um trabalho tosco que o cara está fazendo, um trabalho persecutório, é pelo bem da democracia. Porra, todo mundo está vendo, né, o nível de arbitrariedade e tal, que ele já ultrapassou as fronteiras. Por causa dele, todo mundo vai pagar o pato. Bem feito. Mas eu acho que isso pode sim gerar, como já gerou essa pequeno defecção, né? Tipo, 6 foram, ninguém, os 5 não foram, os caras falaram, Hein, defenderam, não vão defender. Então, vai aí que a gente já está indo, né? Vai aí que a gente já está indo. então eu acho que tem assim uma situação de enfraquecimento da posição do Moraes dentro do Supremo. Na minha opinião, isso gera, sim, porque gera descontentamento interno. Mas Agora, o que sai daí? então, aí não sei. Aí por isso que eu quero esperar. Pode não sair nada, porque de fato, aparentemente, os pares têm medo, inclusive, de se contrapor ao Moraes. Tem medo, né? O cara tem lá uma influência absurda. Então, você tem medo até de levantar e não sei o que sai daí. Mas, assim, por isso que eu não quero fechar a questão de que não vai sair nada, porque eu acho que, de repente, essa sensação de, porra, tô pagando pato pelo outro, esse cara já foi longe demais, Porque pode qual é o gerar algumas problema disso? consequências. Então, qual é o problema disso? Primeiro, o que o Alexandre de Moraes fez no passado, você não consegue consertar. No seguinte sentido, ele fechou o X, ele suspendeu as contas da Starlink, tudo isso está no passado e ele não consegue consertar isso, né? Que foi o que pegou, tem um negócio do Rumble e tal. Isso ele não consegue consertar. E a única coisa que ele consegue consertar são duas coisas. Primeiro, inocentar o Bolsonaro. E segundo, inocentar os delinquentes que quebraram as coisas lá no 8 8 de de janeiro. janeiro. Ele vai fazer essas duas coisas? Não, Essa é a ele não única vai coisa que ele fazer. pode fazer. Agora, o do Central Bolsonaro não, mas agora veja, ele não vai fazer isso. Mas, sob, o pleito de qualquer um dos membros, por exemplo, da primeira Câmara, ele pode jogar o julgamento do Bolsonaro pode ser lançado para o plenário. Então, Uhum. um fluxo da vida pode pegar assim, não, isso aqui não é para ser resolvido aqui, tem que ser resolvido no plenário. Aí vai para 11. Mas resolvido no plenário vai inocentar? Não, mas vai abrir discussão para divergência. Vai abrir para um Nunes Marques, vai abrir para um outro André, não sei o quê. Aí E de você tem o repente, embargos dos e aí você embargos da porra toda. começar a complicar aqui, entendeu? Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Na Câmara está 4-1, está 4-1.
Mas até que ponto, por exemplo, um Fux Esse da é um vida ponto. chega e fala assim: vamos jogar pro plenário esse negócio, porque isso aqui já foi longe demais. Aí no plenário Uhum. tá 8-3. Eu acho que vai mudar o resultado, não, mas eu acho que pode dar mais confusão, entendeu? Não, quando você tem divergência, você tem a possibilidade de ter embargos, que são Ah, assim, Se você tiver uma você entra divergência 2026, entendeu? Puta, se aí você, se, complica o cenário. é, se você tem uma divergência, se eu não me engano, de 4 votos, você já pode pedir os embargos infringentes, né? Que inclusive foi o Isso. caminho que o Celso de Mello deu para os advogados do Lula na Lava Jato, porque eles arguíam que, havendo o julgamento, do Lula, não, do Mensalão, né? Do Zé Dirceu. Do Zé Foi do Zé Dirceu. Dirceu. Não foi É, que unânime. aí, que aí o Celso de Mello respondeu à argumentação do advogado Zé Dirceu, praticamente dando o caminho das pedras, porque a argumentação era a seguinte: poxa, uma vez que ele fosse condenado na Suprema Corte, você não ofereceria a ele todo o recurso que o cidadão tem, porque o Brasil tem um sistema recursal, né? E aí o Celso de Mello, né, deve ter ganho, talvez, poderia cobrar, né, disse que não, dependendo do nível de divergência, você tem os embargos infringentes, que foi exatamente o caminho que se questionou e que se mudou o resultado, porque você mudou o colegiado e mudou o entendimento, né? Então, na linha do que o Vitor falou, você pode sim ter um questionamento sobre uma decisão e chegaria num cenário hipotético, com uma decisão do sobre o Bolsonaro ser elegível ou não, sob júdice, para se julgar posteriormente, né? Seria talvez um quadro possível. Só para concluir aqui, Enora, eu discordo só um pouquinho do Xará, porque eu acho que no 8 de janeiro nós temos desde pessoas que atentaram contra o patrimônio público e devem ser punidas no rigor da lei, mas pelo que fizeram, né? Não pelo que não fizeram. Cada pessoa tem o direito de um julgamento individual e particular. Claro. E do mesmo jeito que a gente tem gente que atentou contra o patrimônio público, que sendo de esquerda ou de direita deve pagar pelos seus atos, sempre, até com coerência, nós também temos, parece, alguns julgamentos que não foram feitos da maneira mais criteriosa e imparcial, né? A Vaza Toga, que a gente vai falar um pouquinho para frente, parece que deixa isso assim bastante claro. Eu, talvez entre nós quatro aqui, seja aquele que acha que nós já estamos vivendo e já temos algumas consequências claras das sanções. Como o Vitor falou, eu acho que ninguém fica feliz em ter seu visto cassado. De uma certa maneira, é como se você tivesse um pedaço da sua liberdade tomado. Que, em tese, salvo oposição em contrário, você pode perambular pelo planeta Terra todo. No dia que puder, talvez até você possa arriscar ali um turismo espacial e tal. Quando você não pode ir para um pedaço do planeta, porque você não é bem-vindo e você teve seu visto cassado, de certa maneira a sua liberdade de ir e vir já está tolhida. Então, eu acho, como o Vitor falou, tem um impacto sim você ter seu visto cassado, e eu diria que esse impacto ele vai muito além do aspecto prático, né? Eu acho que tem um peso dessa decisão. Outra coisa, eu duvido, especialmente os bancos estrangeiros fora do Brasil, que vão peitar uma decisão dessa americana, né, Ah, nem brasileiro vai economicamente. peitar. Ninguém vai Não, peitar. porque brasileiro você pode até pensar que tem algum ranço de dúvida pela posição que os membros do Supremo ocupam. Agora, os bancos internacionais, de forma alguma. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Barroso e do Gilmar Mendes, tá? Eles são empresários bem-sucedidos, né? O Barroso tinha uma banca muito bem-sucedida, é um homem de posse, né? O Gilmar Mendes, de vez em quando ele passa aqui pelo Brasil, exerce lá o papel de ministro supremo, mas a gente sabe das atividades dele, né? Tem um campo da educação, parece que tem bastante influência na CBF também, segundo consta, segundo o noticiário, né? Então, acho que para um cara como esse, né, eu pressuponho, quase que apostando um braço, que a totalidade dos seus recursos, da sua liquidez, não está em solo nacional. Então, eu fico me perguntando qual é o nível de blindagem que esse pessoal tem, de tal forma que eles, não, que eles estejam totalmente protegidos do alcance de uma medida como essa. Como eu disse, eu não gostaria de ter o Departamento de Estado americano me fazendo um X no peito. Eu acho que mais dia menos dia, de um jeito ou de outro, mais ou menos, tem uma conta que vai chegar aí. Não sei. Vamos ver. E acho que se a gente bater no liquidificador, tudo que saiu no noticiário,
Se a gente tirar uns 3 dedos, já é coisa pra caramba, né? Você tem o Rodrigo Maia e o André Esteves fazendo reunião com o pessoal do Supremo. Você tem o Barroso falando numa aposentadoria precipitada. Você tem o Barroso abatido pelo impacto que essas medidas podem causar na sua família. Aliás, é uma pena que ele não sinta isso em relação a todas as famílias brasileiras, né? Se ressinta um pouco mais sobre a dele, né? E não das pessoas que estão presas aí, né, injustamente, que aquela moça lá, porque escreveu com um batom ali, uma coisa. Então, é incrível, né? Por mais ferradão que você seja, por mais alto que você esteja, você tem que sempre ficar esperto, que pode vir um petardo na sua orelha e quanto mais alto, né? Quanto maior o voo, maior o tom. Vou contar uma historinha rápida. Uma festinha de casamento de um amigo do meu pai, né? Quando o meu pai era mais moço, eu era criança, o pai do noivo era um senhor, seu Antônio. Ele era coronel da polícia, né? E ele tinha um italianão assim de quase 2 metros. E antigamente se fazia muita festa na casa, né? Então ficava o portão aberto ali para os convidados entrar, e a certa altura o seu Antônio encontrou 2 rapazes ali e ninguém sabia dizer quem era, que era o famoso Bicão, né? Aquele cara que viu ali a festa e foi entrando e tal. Aí o seu Antônio, muito educadamente, falou para os rapazes, né? Me diga uma coisa, vocês são convidados de quem? Os caras meio que desconversaram, ficaram meio mal criados, e um deles falou assim: toma cuidado, que quanto maior o tronco, maior o tombo, porque ele era grandão, né? Aí ele falou assim: então segura um galho. E aí ele deu assim aqui no pau do nariz do cara, né? O cara caiu desmaiado ali na hora. O policial tinha técnica e virou para o amigo dele e falou assim: arrasta seu amigo para não ficar pior para você também. Né? Então, esse negócio aí tem que tomar um certo cuidado quando você é muito folgado, porque tem sempre alguém que pode te dar uma no pau do nariz. Mas, enfim, vamos ver aí, né? Como o Vitor falou, é um filme, esse filme está acontecendo. Talvez daqui a alguns anos a gente se sinta testemunhas privilegiadas da história, mas vamos ver o que nos reza. Bom, dando sequência aí, diga aí, Nora, perdão. Não, duas coisas. Primeiro, em defesa dos bicões, porque foi assim que eu conheci meu marido, tá? Eu fui Tá. penetra na festa de aniversário dele. Então, primeiro ponto. Há bicões e Não, bicões, mas tá? você, Sério. não, 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 mas você já sabia do que era, Ah, né? Ou na não? verdade, era no mesmo prédio, vai. Mas enfim, depois um outro dia eu conto a história. Ah, Eu só queria defender os bicões e penetras, tá? tá. Segundo, quanto ao negócio dos ministros do Supremo, se a próxima decisão que for para o plenário, eu acho que vai ser muito usada por todos os ministros para externarem a posição que eles têm. Aí vamos ver quem é que vai até o velório e quem é que entra na cova junto, tá? Suspeito que serão bem menos do que até agora, tá? Vou fazer É um uma. palpite aqui, tá? Vou Diga. dar um palpite. Você tem 3 votos que vão já contra o Moraes, tá? Que a gente já sabe que é o Fux, Nunes O André Marques Mendonça e o André e André Mendonça. Já também Mendonça. não. É 3. Aí você Uhum. tem os que, porra, esses caras estão com o Alexandre Moraes, né? Moraes, Dino, Toffoli, porque eu acho que ele não larga mais o osso, Gilmar Mendes. e Carminha. Esses 4. O Gilmar Mendes eu não sei. Ele já virou casaca tantas vezes na vida, eu não me surpreenderia com a virada de casaca, uma coisa Mas espera meio aí, na protecionista. condenação do Bolsonaro. É disso que a gente está falando. Então, dessa decisão no plenário. Eu acho que assim, condenação e temas que venham para plenário, sabe? Eu acho que o Não, tudo bem, Gilmar, porque o Barroso e o próprio Fachin, eu tenho dúvidas sobre como eles, na hora H, como é que fica, sabe? É, Sei. ainda no campo dos bastidores, Aí das tudo notícias é que achismo aqui, tá? Tudo é. achismo. Então, aí no campo dos bastidores, das notícias que a gente não sabe se são verdade ou não, o que eu li, uma nota do Globo ou do Estadão, é que os ministros do Supremo estariam pedindo mais prudência e comedimento às decisões monocráticas do Alexandre de Moraes. Se é verdade ou não, a gente talvez nunca Aí, vá saber, ou talvez o tempo vai dizer. mas eu acho que é possível mesmo. e tem o Sim, com Zanin também. certeza. Eu Zanin diria que que pode mais ser que um. possível. Eu trabalharia como sendo Não, é cenário provável, né? provável. É provável. Aquela decisão que ele tomou sobre que ele não podia dar entrevista que pudesse ser cortado depois e colocado em rede social, aquilo foi uma excrescência, todo mundo viu.
né? E ele sim. teve que voltar atrás sem voltar atrás. Enfim, e aí a prisão preventiva dele, né, que foi com base nessa ordem, que foi uma ordem absolutamente confusa. Todo mundo está vendo isso, né? Então eu acho que é bem provável. Tá todo mundo meio assim, pô, sério? Xará, vou começar a nova rodada com você, até porque talvez de nós, você como mais CDF, né, no melhor sentido da palavra, sobre a Vaza Toga 2, talvez você tenha sido aquele que mais se aprofundou na leitura do material assim disponível, né? Xará, nós estamos falando de um novo patamar ou a gente está só requentando o pão? Qual é a sua impressão? É, eu diria, é uma mistura das duas coisas. Primeiro que isso que veio à tona agora é tudo do Talhaferro, né? Sim, Que era assistente do Alexandre de Moraes e teve um entrevero lá com a esposa, foi preso, teve seu celular apreendido, isso um ano atrás, né? E aí, aliás, 2 anos atrás. E aí esse conteúdo desse celular apareceu na mídia. E aí o Alexandre de Moraes ficou puto com ele, né? Porque achou que ele que tinha vazado, mas a história dele é que alguém lá na polícia vazou. E aí o cara caiu em desgraça. desgraça Ó, e foi se vingar, né? Foi se vingar do Alexandre de Moraes. E é isso que está acontecendo nesse momento. É, do que veio novo, eu acho que a única coisa assim que. Porque na época já tinha essa coisa do conluio, né, entre STF e TSE, a confusão do papel entre as duas instituições, né, ordens o que não podiam delivery, ter né? vindo da maneira que. Isso já, um ano atrás já tinha saído, né? Eu acho que a única coisa nova que eu vi foi você fazer a filtragem nas audiências de custódia pela manifestação em rede social. Então, se a pessoa tivesse tido alguma manifestação em rede social contra o governo, a favor do Bolsonaro, era mantido preso, e praticamente todo mundo, né? Todo mundo que estava lá. Não tinha muito como não ser, né? A questão toda aqui é que, como está tudo sob segredo de justiça, você não tem realmente a ideia total, completa do processo, né? Então, uma coisa é você falar assim, não, foi por causa disso que ele foi mantido preso, foi porque ele disse na rede social XYZ. Só que a gente não tem acesso a outras evidências que devem estar no processo, imagino. Deve ter tido arbitrariedade, deve ter tido coisa que você conseguiu provar de outra maneira. Só que está tudo misturado, porque você não tem acesso, ninguém tem acesso, né? Isso é tudo segredo de justiça. Então, fica a narrativa é essa. Você usou, né, um critério que, inclusive, como havia muita gente, né, mais de 1.000 réus, possíveis réus, né, o pessoal teve que correr nessa pesquisa e às vezes você não consegue, enfim, toda a conversa, né, que veio à tona é nesse sentido. Fala assim, o cara forçava a gente a produzir material. Ok, tá errado de início, né? Porque afinal você deveria ter um processo muito mais transparente, só que você não tem acesso a tudo para saber se está totalmente errado ou o que está errado, o que está certo. Não deve estar tudo errado, não deve estar tudo certo, né? Você vê que até agora, o único lugar Mas, em Xará, só que, uma perguntinha. Se a gente pegar um diga, pote de sorvete bem gostoso, qual que é o sorvete que você gosta? Eu gosto de flocos. Você chocolate. gosta? A Ah, gente pensa naquele pote de sorvete belga de chocolate bem gostoso, e a gente põe uma pitadinha de bosta. O que que acontece com o sorvete? não, com certeza. Eu não estou dizendo que tá certo. É óbvio que foi feito na linha de produção, né? Você não teve, mesmo porque
já está errado você fazer, já de início de conversa, está errado fazer no STF, né? Tinha que ter feito isso na primeira instância, é óbvio, né? Sim, sem sombra de Mas dúvida. já começa errado. São várias coisas erradas. Não estou dizendo que está certo. Eu estou dizendo que o que veio à tona, ela não torna. Não é que agora, nossa, agora realmente foi a descoberta, porque agora descobriu um cara tá errado. Não, o cara tá Na errado desde verdade, sempre, a gente já na sabe. verdade, o que você está dizendo é o seguinte, que o que foi revelado deu forma a algo que já se sabia. A gente Já. já sabia que tinha ali É, uma arbitrariedade. O que veio à tona mostrou assim como essa arbitrariedade foi operada. Seria o isso? mecanismo que foi usado, enfim, né? Então é isso. Eu não vejo. O único lugar em que eu vi hoje na mídia mainstream foi o Carlos Andreasa, na coluna dele, falando, colocou lá 2 parágrafos sobre esse assunto. Foi o único lugar que eu vi. Então não furou a bolha da direita, né, do bolsonarismo, esse negócio, Parece que por foi enquanto. noticiado alguma coisa por cima no Jornal Nacional. E você, Nora, concorda aí com o Xará que, apesar de dar forma, não trouxe relevância e a prova dessa não aumento de relevância é o fato dos principais veículos não terem repercutido ou os principais veículos não repercutiram por conta de um alinhamento ideológico ou coisa que o valha? Então, primeiro, só para constar, eu gosto de sorvete doce de leite, tá? Tá bom. Segundo, Ah, Mas, não, mas, sério? só para constar. Ah, Sério, você viu? surpresa para mim, ó, tô surpreso. ó, argentino Eu vou em gostar de doce de sorveteria O leite. único, Ó. o único lugar, desculpa, vou contar. Eu gosto do sorvete mesclado do McDonald's. E aí na Hum, Argentina, eu queria pedir um de chocolate com baunilha. Não tinha, era chocolate com doce de leite. doce de leite. Então, eu vou no Fredo, que tem 5 tipos de sorvete doce de leite, e normalmente eu peço doce de leite tradição, que é o doce de leite com um jato de doce de leite de verdade, e doce de leite que chama granizado, que é com floquinhos de chocolate. E uma vez eu estava lá na sorveteria e pedi um desses, e o cara olhou para mim e falou: Mas esses são 2 sabores de doce de leite. Falei, tá, então você entendeu meu ponto, né? Bom, pronto. Voltando na pergunta do Porto, então. Aí Ah, você respondeu, eu sou portenha. eu estava lá, o meu sotaque é de lá mesmo, ninguém nem duvida que eu não seja. Na verdade, eles nem pensam que eu não moro lá. Normalmente no Uber ou no táxi, o cara fica conversando comigo sobre o jogo de futebol de domingo, que eu não faço a menor ideia de como foi o resultado, né? Mas tudo bem. Voltando na sua pergunta. Concordo com o Guter, eu não acompanhei tão em profundidade quanto ele, tá? Mas eu, como tudóloga, eu vou falar sobre isso de qualquer forma. Então, o que acontece? Eu vejo muita reclamação das pessoas falando assim, mas a imprensa não está divulgando, a imprensa esconde, não sei o quê. Gente, por enquanto, como bem disse o Guterman, isso está em segredo de justiça. O que chega para qualquer um é recorte de alguma coisa. São coisas filtradas que, inclusive, fica muito difícil de apurar e tudo mais. Então, vocês sabem muito bem o quanto eu sou crítica da imprensa, tá? Mas aí eu acho que eles estão com razão. Você precisa ter alguma coisa melhor. Tá tipo uma delação premiada. O sujeito vai lá, senta na frente do juiz, fala, 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 fala. Mas se aquilo não for provado, não vale nada. Então, a própria imprensa tem que ter um pé atrás com isso, tá? Não estou dizendo que essas coisas todas não sejam verdadeiras, tudo leva a crer que sim. Mas eu acho que é bom ter responsabilidade com as coisas que se publicam, tá? Então é isso. Enquanto isso estiver em segredo de justiça e a gente não tiver acesso a tudo, é delação premiada. Sabe, um diz, o outro diz, ou eventualmente não diz absolutamente nada. Uma E a gente relação fica premiada muito em assim. fragmentos, né? Claro, Fragmentos. esse que é o Não problema. sabe exatamente o contexto. Infelizmente, eu sou contra esse tipo de sigilos assim. Na verdade, sigilo parcial, né? Porque algumas coisas são vazadas, outras não.
Então, esse é o pior dos mundos, tá? Porque não deixa nem sequer a imprensa apurar realmente o que é feito, tá? Então, mas eu estou muito curiosa para saber como é que os desdobramentos dessa história, mesmo estando no nível de fofoca por enquanto, eu estou acompanhando também. E você, Vitão, qual que é a sua impressão dessa nova etapa do Vaza Toga? É mais do mesmo ou a coisa pode ganhar uma outra proporção? Ela pode ganhar uma outra proporção se forem complementadas essas informações com provas, né? Esse Tagliaferro aí cacareja muito, né? Fala muito, diz que faz, que acontece. Ué, se é de interesse do país, por que não mostra o que tem? Eu não confio muito nesses falastrões, sabe? Por que não mostra, então? O que foi feito? De fato, aqui você tem. Isso acaba comprovando para os que acham que houve excessos, e mesmo esses fragmentos, eles comprovam isso. Falam, pô, tá vendo? Né? Os caras estão lá, estão processando com base em post de Facebook 2 anos atrás, tudo mais. Mas, assim, cara, onde estão as provas contundentes? E eu acho até por isso que não houve maior propagação na mídia. Eu vi uma matéria no Poder 360, vi uma matéria no CNN, mas ainda é uma matéria especulativa. Tô falando aqui que tem isso e tal. Mas é isso, nesse momento não passou desse estágio, né? Então eu estou esperando esse cara realmente falar o que tem. Porque eu acho que ele vai muito na linha do Sérgio Moro, que falou que tinha que acontecer, não sei o que, chegou lá, pariu um rato. Não tinha nada. Lembra? Sair do Sérgio Moro? Foi lá e pariu um rato. Eu acho que esse cara não tem nada Como aí. lembro, Se tivesse, já teria colocado na mesa. Para mim, vai parir um rato. Para mim, lembra Eu, aquele cara que foi para a Espanha, lembra? Que eram as denúncias contra a Lava Jato e o Sérgio Moro. Esqueci o nome do sujeito. Também, disse que tinha um monte de provas, tudo. E intimaram ele para falar, tudo sumiu, não provou nada. Daqui a pouco eu me é, lembro o nome eu dele. acho que é um pouco eu isso. Eu concordo com o Victor que eu acho que assim a expectativa é a mãe da decepção, né? Então, quando o cara fala muito, gera muita expectativa, às vezes, mesmo aquilo que ele tem, que por si só já deveria ter uma relevância, acaba meio ofuscado pela expectativa que ele mesmo criou. Mas fazendo essa limpeza aí, eu acho que o que já se tem conhecimento, a gente tem uma mistura assim de guarda pretoriana com Stasi, com alguma dose de Macunaíma, né? Tipo assim, um herói sem caráter, né? Supostamente movido por um ideal qualquer, usando de qualquer meio, né? Então, como é uma coisa meio de fanático, né? É uma coisa meio de terrorista, que qualquer que seja o meio se justifica pelo fim, né? Então, quando a gente vê que pessoas foram julgadas aquilo, né, e foram julgadas tendo como evidências, como parte do arcabouço probatório, a sua opinião política, as suas postagens em redes sociais, a gente vê aí o nível de qualidade, né, de exercício do pleno direito de defesa, do Estado de Direito, né? Então, eu tenho comigo a convicção de que, ainda que a gente não viva uma ditadura como aquela que a gente já viveu, a contrapartida é que, de fato, a gente não vive numa democracia e ocorrências como essa corroboram essa sensação. De fato, esse cara ele é meio falastrão mesmo, ele acaba criando uma expectativa que, de uma certa maneira, depõe contra aquilo que ele já mostrou, mas, assim, na minha cabeça, a gente não pode tirar o foco do relevante, que é um absurdo, né? Um absurdo que você tenha o delivery, né? Você encomende pareceres, como a gente viu, que pessoas sejam julgadas dessa forma tão banal, e que isso, ao final, porque veja só, não é que a pessoa está sendo julgada e, como ela é primária, responde em liberdade, e como é primária, vai ter a pena de convertida em alguma coisa. Não, nós estamos falando de gente que está 2 anos preso, esperando, gente condenada a 15, 20 anos, para algumas pessoas equivale à prisão perpétua. Nós Não, estamos falando de pessoas, mas algumas aí é pessoas como, idosas. como o Guterman falou, o Supremo não é um tribunal
equipado para fazer julgamento em Sim, com massa de certeza. 1.000 pessoas. Sei lá Sim, é quantas. absurdo. Isso é E uma cidadãos comuns, aberração. né? Esse Cidadãos pessoal tinha que comuns. ter ido para a primeira instância e seguir o seu rito. Mas não. Aí que eu acho que existe uma questão persecutória mesmo. Não, e é Está assustador completamente errado. porque, Na largada isso está errado. veja só, olha o absurdo. O Lula, no exercício da presidência da República, foi acusado de promover o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Uma vez que não estava na presidência da República, foi julgado em primeira instância e aí se decidiu depois que no foro natural não seria Curitiba, mas sim Brasília, o que na prática foi mais ou menos como tudo prescrever. Então, note bem, um presidente da República, no caso, um ex-presidente da República, que cometeu crimes no exercício da sua função, não foi julgado no Supremo. Agora, um cidadão comum que está participando de uma manifestação e que a ele supostamente é atribuído uma depredação, não, ele é julgado no Supremo como membro de um movimento que pretendeu dar um golpe de Estado. Você vê que o Brasil é um país tão incompetente que é o único lugar no mundo que você tem registro na história de uma tentativa de golpe de Estado. Não é que não morreu ninguém, não é isso. É uma tentativa de golpe de Estado que não teve um tiro sequer que foi dado, né? Então, assim, é um negócio surreal, né? Então, você vê, é uma inversão absurda de valores. E um dia a conta chega, e vai chegar mais. Vai chegar a conta espiritual, já está chegando uma conta prática, e vai ter a conta da história, né? Que lugar que a história vai reservar para esses caras. E, no final das contas, todos eles vão morrer, e o Brasil vai ficar. Mas, realmente, eu acho que essa vaza-toga se criou uma expectativa, ela ainda não pegou. Diga aí, Nora. Pesquisei agora. Rodrigo Tacla Duran. Era aquele que falou Sim, um monte e depois nada se comprovou, É tá? isso aí. E, na verdade, ele sumiu tudo, tá? Pronto. Bom, Senão vamos não ia ter começar missa. aqui. Vamos começar aqui a terceira rodada, e dessa vez eu vou começar do Vitor para o Xará. Para vocês, talvez não faça o menor sentido, mas para mim faz, porque é como vocês aparecem aqui para mim. Vitor, o Haddad disse, né, que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro prejudicaram todas as negociações, enfim, eu acho que sem se dar conta, ele acabou dizendo o quão incompetente o governo é, uma vez que ele atribui todo o insucesso diplomático do PT, PT, governo, Lula, enfim, de condução desse problema com os Estados Unidos a essas duas pessoas. Porque é quase que ele como se ele assinasse um atestado ali. Mas o fato é que, assim, a meu ver, tem pesado muito também a retórica do Lula de enfrentamento ao Trump, que ele não é imperador do mundo, sugerindo coisa que nem a China e nem a Rússia falam de não usar o dólar como meio de pagamento e tal, né? E agora ele está organizando um movimento. Como é que você vê essa movimentação aí em relação aos BRICS? Você vê a possibilidade de algum resultado prático ou é mais propaganda política? Eu acho que o resultado prático só pode ser ruim para o Brasil. Isso aí, mais uma vez, é um posicionamento eleitoral, né? O Lula escolheu essa narrativa, o Painho escolheu essa narrativa e vai ficar abraçado nela. Arranjou um inimigo e ele acha que isso vai dar voto, então ele vai se abraçar nela. Em termos práticos, só vai dar ruim. Inclusive, o amigo, eu andei lendo aqui que o Trump está nessas conversas unilaterais com a China, está pedindo para a China comprar mais soja dos Estados Unidos, né? E para a China, cara, vocês acham que o Xi Jinping lá, o Xi Jinping, vai ter peninha do Lula? Fala, não, eu vou comprar mais soja porque o meu amigo Lula não, vai, se for conveniente, ele fala assim, beleza, manda soja, e o Brasil toma um crau. Assim, é óbvio que vai acontecer Eu isso. confesso É a óbvio. você que eu confesso a você que eu tomei um sustinho aqui quando você começou a frase falando no Brasil toma. Aí eu falei, meu Deus, o que veio pela frente? Porque vindo de mim não seria Crau, surpresa, um mas crau. O Krau salvou. Mas é isso. Alguém acha que o Xi Jinping, numa hipótese de conseguir concessões aqui e acolá, se veja na situação de, ok, precisamos comprar mais soja dos Estados Unidos e deixa o Brasil para lá.
Ah, mas o Painho, nosso amigo, foi, Até foi, porque eu não foi sei, eu Painho. desconfio que talvez os Estados Unidos comprem um pouquinho, eu desconfio que os Estados Unidos comprem um pouquinho mais da China do que a gente. Não tenho certeza, mas É, essa desconfiança. mas assim, e eu acho o seguinte, na hora do pega para capar, os coleguinhas do BRICS, todos vão deixar Painho na mão, se precisar. É óbvio, entendeu? Então, isso aí é uma retórica de, para mim, em termos práticos, perdedora, vai ser sempre perdedora, mas ela é politiqueira, ela é eleitoral, porque está achando, está apostando que ele vai ganhar mais votos com isso. Eu não tenho minhas dúvidas, tá? E sobre esse outro elemento, assim, é muita ingenuidade achar que Eduardo Bolsonaro, que é o futuro ex-deputado, e o Paulo Figueiredo, que é um cidadão comum aqui nos Estados Unidos, tenham muita influência no governo. Eles devem ter contato com o terceiro, quarto escalão. Gente, calma. Tá, os caras vão lá e fazem o trabalho deles lá de campanha, mas não é por causa deles que vão tomar decisão. Espera um pouco. Vamos botar o pé no chão, né? Vamos. Senão os caras seriam ultra mega poderosos, são os caras. Não, calma aí, gente. Não é isso. Mais uma vez, uma questão de narrativa. Mas aí está escolhido, né? Os inimigos estão escolhidos e eles vão se abraçar com essa narrativa aí. É eleitoral, é tudo uma questão eleitoral. E você, Nora, como é que vê essa história aí? Como é que vê o Lula defendendo essa retórica de enfrentamento aos Estados Unidos no momento em que, se houvesse uma diplomacia brasileira, já não parece não haver mais, a ideia deveria ser de buscar um entendimento, alguma zona de convergência e não um enfrentamento, como vem acontecendo. Então, de novo, ele está em cima do palanque e falando para o público interno. Só que, gente, já deu, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Aliás, um parênteses, acho que você, não sei se você sabe, acho que eu já até comentei. Eu, além de ser jornalista, sou relações públicas, tá? Então, isto daqui é tudo de errado em termos de relações públicas, tudo de errado, tá? Primeiro que o ministro da Fazenda não tinha nada que ter divulgado a agenda, com quem ele ia se encontrar, com quem não ia se encontrar, nada, tá? Isso daí você guarda com você, você não divulga, justamente para ninguém botar água no chope dele. Tá? Então, primeiro ponto errado. Segundo ponto, mesmo que seja verdade que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo conseguiram esse cancelamento, você nunca tem que reconhecer isso. Isso é óbvio. É um sincericídio assim, misturado com sepulcro, com araquiri, com não sei o quê. Tá? Isso é você reconhecer que um jornalista e um deputado exilado, deputado, inclusive, assim, nada fantástico em termos de nada, de resultados, de carreira política, de nada, tem mais força do que o próprio ministro da Fazenda e toda a entourage dele e todo o governo federal que está apoiando isso. Então, assim, mesmo que seja verdade, você nunca deveria ter reconhecido isso, tá? Isso só mostra como a gente está mal de diplomacia, de relações internacionais, sabe? De tudo. Não faz o menor sentido isso. Tá tudo errado. De novo, analisando do ponto de vista de relações públicas, tá? Para não falar da área diplomática, de comércio exterior, etc, etc. Quanto à história de buscar apoio na China, na Índia, tudo isso, gente, o presidente da Índia indicou Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz. Depois que o sujeito faz uma coisa dessas, uma eu não, eu não quero usar o adjetivo que me veio à mente, mas enfim, o Ah, sujeito, conta o adjetivo que tiver à mente. cá entre Conta, vai, nós, tá? só então, nossa, ninguém tá Vassalagem, nem vendo. Ninguém tá vendo. Ah, vassalagem. putz, eu tava pensando coisa muito pior. Eu tava pensando. Bom, Não, enfim, não, não, tudo não. bem. Opa, você acha que é pouco? Então, Não, assim, o não, sujeito não faz uma acho. coisa dessa, tudo. Então, sabe, faz tudo isso daí e ainda toma tarifa na cabeça, tudo. Você acha que ele vai apoiar as ideias Aliás, não apoiaram até hoje. Nenhum dos BRICS apoiou essa história de desdolarizar a economia, de nada. Tem um discursinho ou outro ali, mas assim,
Gente, perda de tempo, de novo. Lula está no palanque falando para o público interno, mesmo que ele esteja lá fora e que ele já esteja no governo há sei lá quanto tempo. Ó, para quem não souber, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo esse cara aí, o Marcelo Gutermann? Eu estou no mercado financeiro há Hum, 40 anos. Seguramente, ele é uma das pessoas mais brilhantes do mercado financeiro, sem exagero, concordo. né? E ele fala com muita propriedade Você sobre essa conhece questão. poucas pessoas no mercado, então, aqui. Vai, continua. É, conheço uma meia Ai, dúzia, mas tudo bem. modéstia. É, mas que esses dias perguntaram para mim, você conhece um, por acaso você conhece um bilionário? Eu falei, três. Então eu conheço uma turminha aí. E o Xará fala com. O Xará tem uma grande vantagem, né? Porque eu sempre já falei isso para ele, né? Ele, quando escreve, ele pega a pessoa pela mão, né? E vai levando, né? Ele começa escrevendo, vai levando, e ele chega a pessoa na conclusão. E algum tempo atrás, ele escreveu brilhantemente sobre essa questão do câmbio, né? Por que que o dólar é o dólar, né? Que o Lula perguntava, né? Quem é que disse, né? Xará, quem é que disse que a gente tem que usar o dólar? Responde lá para o Lula, porque eu não vejo a Rússia falar em né, fazer comércio internacional em rublos, muito menos a China na sua moeda, no yuan. Diz para mim, assim, explica por que que a gente usa o dólar, Xará? Assim, por que que a gente tem essa preferência, assim? Tenta, fala para a Janja, fala para o Lula mandar a Janja em Paris e tentar comprar um baguete com R$ 1. Aí ele vai entender por que que a gente precisa usar o dólar. Acho que nem com Yuan também consegue. Nem com yuan, nem com yuan, nem com rublo, nem com essas porcaria toda, esses papel pintado aí, nem nada. Rúpia Mas, indiana, às vezes a imagina. sensação que eu tenho, Xará, é que o Lula. Eu tenho uma dúvida, sempre, eu fico sempre transitando. É burrice, né? É desonestidade. Invariavelmente eu chego à conclusão que é um pouco de cada coisa. O dólar é o dólar pelo que ele representa, né? Pelo tamanho da economia americana, pela estabilidade da economia americana, né? Por ser a mais sólida e maior democracia. Assim, não é Existem obra do basicamente acaso, né? dois fatores que fazem uma moeda ser aceita ou não, né? São dois fatores. Primeiro é governança e segundo é o tamanho da economia, a potência da economia, né? Sim, Que consegue juntar as duas coisas. Você tem o euro também, mas o euro não é um país, né? É um conjunto de sim. países. A governança ela é mais complexa, né? Você Menos tem confiável, né? um país, eles são absolutamente confiáveis, né? Cada país é confiável, mas o arranjo ele é muito menos estável do que se fosse um país. Você consegue expulsar alguém do euro, você não consegue expulsar um estado dos Estados Unidos, né? Então, é assim, você tem um arranjo que só tem menos de 30 anos, né, de idade, e que ainda está se provando. A governança ela é boa, porque afinal tem a Alemanha por trás, e o tamanho da economia, obviamente, todo o continente europeu tal, é grande também. Então, e não é à toa que o euro é a segunda moeda mais importante, um segundo distante lugar, né, em relação ao Sim, dólar. E o resto é do tamanho da economia. Então, você tem a libra esterlina, você tem o iene, você tem o franco suíço, são todas economias pequenas em relação aos Estados Unidos. Então, são governanças boas, mas o tamanho da economia é pequeno. Então, você não você não consegue, consegue escalar o uso você não comercial, tem nem né? dívida, porque hoje não é só uma questão do comércio exterior. O comércio exterior é uma parte pequena da circulação de moeda hoje. Hoje, a Nego- circulação de moeda é muito mais financeira do que de Negociação de dívida, comercialização né? exato, dívida, né? Então, pô, você pega, tudo bem, você não vai comprar treasury americano, você vai comprar o quê? Não tem mais o que comprar. Onde é que onde que você coloca o carrego, né, Xará? Exato. Você vai colocar debaixo do colchão, vai comprar Bom, Bitcoin, então a gente pode enfim. fazer o seguinte: a gente entra no Mercado Livre ou entra lá na Shopee, compra uma cadeirinha bem confortável, a gente manda para o Lula para ele esperar sentado o dia, né, em que o dólar vai deixar de ser a principal moeda de transação internacional.
O que nos leva à conclusão que, se ele acha que isso é possível, não parece muito inteligente, e se ele no íntimo dele não acha, realmente nós estamos com um discurso que é só retórica, né? Eu tenho a sensação, eu vejo pouco efeito prático dos BRICS, sinceramente. Eu acho que tem ali um arranjo político, uma representação diplomática, mas não vejo ali necessariamente um resultado muito concreto, dizer assim, não, você teve uma explosão de comércio entre esses membros, ou coisa que o vale. Eu acho que é uma organização de país, tipo assim, é a Série B, né, do mundo, né? Série B, vamos organizar, vamos fazer as ligas. Eu acho que é a Série E B. Você hoje, vê, você vê mais relevância que isso? Porto, hoje, o BRICS nasceu como Série B e hoje se tornou os satélites da China. Sim, A exatamente. China é hoje vamos dizer assim, porque é diferente, por exemplo, você teve lá na década de 70 os não alinhados, né? Então era um grupo de países que não se alinhava nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética, tinha lá suas políticas, seu posicionamento político e tal. O BRICS até nasceu como algo assim, só que a China cresceu tanto e tão mais do que todos os outros que, na verdade, tanto que a expansão ela foi porque a China quis. E Sim, sem dúvida. ponto. A China quer, acabou, não tem mais o que falar. E o problema, porque uma coisa é você ser não alinhado. Então, eu sou não alinhado aos Estados Unidos, não sou alinhado à China. Ok, é fair enough. Você vai tentar um pé em cada canoa, de acordo com seus próprios interesses. É legítimo. O problema é que a hora que você se alinha aos BRICS, hoje, significa se alinhar à China. E se E alinhar à eu tenho, China é ficar contra os Estados Unidos. sim, e eu tenho uma tese, né? Eu tenho uma tese, que é a seguinte: alguém, que eu não vou dizer o nome, descobriu que é mais fácil você vender um interesse estratégico para um único comprador do que você ficar fazendo aí miudeza com obra pública. Eu tenho comigo isso. Né? Porque se tem alguém disposto a vender alguma coisa, os chineses estão dispostos a comprar. Né? Então, pô, para que que eu vou ficar me expondo, empreiteiro, fazendo caixa 2, conta corrente? Pô, pelo amor de Deus. Se eu posso vender uma mercadoria muito mais valiosa para um comprador muito mais afortunado, né? Então, eu acho que nem no Tropa de Elite 2, né? Que o esquema escalou, né? Com o surgimento das milícias, trazido isso à regra de três e mudando a ordem de grandeza, a meu ver, o que nós estamos vendo nesse mandato é exatamente isso, uma mudança de eixo, né, que faz com que prevaleça o interesse da China em detrimento do interesse dos Estados Unidos. Então, acho que é até meio boboca, meio ingênuo achar que, não, é por causa do Bolsonaro. Claro que o que se está vendo aqui é que você tem um ambiente menos fértil para que haja uma evolução de um governo mais pró-mercado, que naturalmente nos colocaria mais alinhado a valores ocidentais, sob influência americana, do que chinesa, né? Então, a China tem aí deputado à venda, tem alguém querendo vender as atribuições do seu cargo. Se tiver, a gente está disposto a comprar. Bom, vamos para a nossa rodada final, que eu acho. Eu sempre disse que a minha maior vergonha como brasileiro até então era o fato de que nós havíamos comprado mão de obra escrava para financiar o regime ditatorial de Cuba. Essa vergonha, ela segue sendo bastante significativa das vergonhas que eu tenho de ser Medalha de brasileiro, prata né? agora. Virou medalha de prata. A vergonha também da nossa omissão em relação ao que acontece na Venezuela, né? Mais que omissão, né? O nosso apoio, né? O Brasil apoia o governo venezuelano, também é motivo de grande vergonha, mas nada, absolutamente nada, me envergonha tanto como brasileiro e como cristão também, que é a postura que o governo brasileiro vem adotando em relação ao povo judeu, a Israel, e como, assustadoramente, talvez para o Xará, né, Xará? Talvez isso não seja assim uma novidade, que exista esse sentimento antissemita tão como se fosse uma brasa, né, que basta um assoprinho para ele
é uma coisa assustadora para mim, né? A sensação que eu tenho é que você podia ter um casinho aqui, acolá, mas, cara, assim, o que que o mundo precisa mais, né? E, surpreendentemente, o que a gente tem visto, né? Especialmente em relação ao conflito de Gaza, porque para mim, assim, né? Ah, eu não sou antissemita, eu sou antisionismo. Desculpa, eu não vou falar aqui o que eu acho, mas enfim, né? Tudo bem, né? Ninguém tá ouvindo. Vai pra puta que te pariu com esse papo furado, né? Que para mim não, né? Não cola, para começo de conversa. E agora, né? Assim, que ontem nós tivemos o assessor especial da presidência, o Celso Amorim, né? No Roda Viva. Eu não tinha jantado ainda, então consegui assistir, né? E com coisas assim absurdas, né? Não, porque nós somos a favor da criação de dois estados. Deixa eu avisar, assessor, o Israel também, né? Assim, desde sempre Israel vem evoluindo, inclusive o Hamas chegou ao poder porque a Israel entregou o controle daquela região no que seria ali o embrião de um Estado palestino, a autoridade palestina, né? O que se viu de lá para cá foi um golpe, se instalou uma ditadura sangrenta que usa a população palestina como escudo e tal. E agora nós tivemos a saída do Brasil, né, da Aliança pela Memória ali do Holocausto. Eu queria, Xará, eu não conseguiria perguntar para ninguém antes de você qual que é a relevância, qual que é o significado desse ato do governo brasileiro, né? Talvez a gente chegou no ápice desse sentimento antissemita. Acho que é rasgada a fantasia, né? É assim, você pode criticar, né? Você pode até dizer, não, estão fazendo genocídio lá. Tudo pode ser discutido, né? Porque afinal depende dos conceitos. Se é contra o governo que está lá, sei lá, de extrema direita. Você pode falar tudo, né? Tudo pode ser discutido no campo político. Isso é uma coisa. Outra coisa é negar o Holocausto. Porque, no fundo, quando você tira o Brasil de uma aliança desse tipo, você está negando o Holocausto. E isso não tem nada a ver com política. Nada a ver. Isso é Isso tem a ver com outra coisa. humanidade, né? É claro. Você não- assim, é, por que que precisa de algo assim? Porque você precisa lembrar o que aconteceu, né? Qual foi o tamanho daquele crime para que no futuro não se repita. Então você precisa estar sempre soprando a brasa da memória. E esse tipo de aliança serve para isso. Quando você retira o país, e um país que acolheu uma comunidade, e acolhe, né, uma comunidade judaica, no fundo é dizer assim, nós não don't give a shit para esse negócio. Ah, não, eu quero punir o atual governo de Israel. Sério? É isso. Porque eu até entendo, eles entraram lá com a África do Sul no processo para dizer que é genocídio, aí tudo bem, né? Porque é uma disputa política, né? Tem uma narrativa, um diz que sim, outro que não, vamos discutir e tal. Até aí eu não acho que seja antissemita nesse sentido, né? Agora, é por isso que eu digo, rasgou a fantasia. Esse pessoal é tudo antissemita. Mas assim, tá claro, e é ruim isso, né? Porque isso, num país que tem uma cultura baixa do que é o judaísmo, né? Quer dizer, as pessoas não Sim. sabem o que é. Você cria um ambiente fértil para o aumento de um preconceito que já é histórico, né? Exato, exatamente. Então, é muito triste, né? É vergonhoso. E você, Nora, como é que você vê isso, né? Você, como argentina, a Argentina tem a segunda maior comunidade judaica do mundo, né? Então, Sim, sim, sim. como é que você E eu vê tenho isso? muitos e profundos amigos, né? Concordo com o Gutermann que rasgou a fantasia com isso, tá? Apenas. E o que me incomoda nisso tudo é que nós temos cada vez mais deixado de tomar atitudes e fazer políticas de Estado, tá? E fazer políticas e atitudes de governo. Tá? Então, isto é, evidentemente, é uma postura pessoal, não tem nada a ver
com o que teria que ser uma posição de Estado, tá? Isso não é história do Brasil, isso não é o que o Brasil quer, isso não é o que o Brasil sempre fez, tá? De receber estrangeiros. Eu mesma sou estrangeira. Então, assim, você fazer isso e você negar algo. Eu estive um dia inteiro em Auschwitz, tá? Foi, como é que eu posso dizer? Dos piores dias da minha vida, tá? Sinceramente. Mas eu sabia que eu ia me sentir muito mal, que eu ia sofrer muito, mas eu achava que era importante eu ver isso, assim, exatamente como é que foi, tá? E é terrível, é algo assim. Foi dos dias mais tristes da minha vida. Inclusive, eu mudei o roteiro da minha viagem porque ia coincidir com o meu aniversário de casamento. Aí falei, bom, aí também já é um pouco demais. Então, eu fui na véspera. Mas o meu jantar de aniversário de casamento foi dos mais tristes, porque os dois estávamos com tudo isso muito vivo na lembrança, tá? A gente jantou em Cracóvia e foi terrível, porque o dia anterior eu tinha estado lá, o dia inteiro. Então, assim, você negar isso é negar a história. Então, assim, gente que se diz a favor da ciência e das coisas, negar isso e sair de uma agremiação, é totalmente, no mínimo, imbecil, no mínimo, para não dizer preconceituoso, estúpido e outra série de adjetivos que não são muito elogiosos, tá? Me E aí, incomoda Vitor, muito. você acha que aproveitaram o ensejo do conflito em. Eu não sei se o Vitor vai conseguir responder agora. Acho que vai. O que que você acha, Vitor? Você acha que aproveitaram o ensejo do conflito em Gaza para usar como desculpa e, ao final das contas, revelar mesmo um sentimento antissemita? Ou você vê algum sentido nesse movimento do Brasil sair da aliança pela memória do Holocausto? Não, isso aí é a verdade nua e crua, são antissemitas. E sim, aproveitaram o ensejo para fazer um disfarcezinho. Mas é uma das maiores vergonhas, eu concordo com você. Isso aqui, para mim, é medalha de ouro nas vergonhas que a gente passa. Isso não tem cabimento. É um negócio que, enfim, dá nojo. Além de vergonha, dá um nojo. Mas esse cara, não dá para esperar nada diferente de pai, né? É a escória. Ele está junto da escória, ele é a escória, e é isso. Aquela foto dele lá na cerimônia do Putin, acho que é super ilustrativa. E, bom, mais uma vez, como brasileiro, eu me sinto envergonhado dessa postura. E eu espero, né, que em breve os ventos por aqui mudem e a gente possa recuperar, né, um pouco da nossa dignidade, né, nossa diplomacia que ajudou a fundar o Estado de Israel, né, nossa diplomacia que foi tão preeminente no passado e hoje está relegada aí esse bando. Ontem o Roda Viva, assim, para quem tem estômago, eu aconselho, porque ali a gente tem uma exata dimensão com o que nós estamos lidando. Diga aí, Nora, já pode começar por você com a sua Hoje, bola dentro, sua bola fora e sua dica. tá bom. Se Só um houver. último comentário. Hoje eu estou muito esquecida, eu estou lembrando das coisas depois. Só queria dar um exemplo. Quando o Macri foi presidente da Argentina, ele pessoalmente é contra o aborto, tá? Mas ele apresentou o projeto de defesa do aborto. Ele disse isso, ele deixou bem claro isso, inclusive na época da campanha e tudo. Mas ele falou: é um clamor da população e eu não posso colocar as minhas convicções pessoais acima do Sim. que a sociedade quer. Então, ele levou o projeto ao Congresso, foi votado, votado nas duas câmaras, tudo, e passou, tá? Eu acho isso, eu tenho N objeções ao Macri, mas isso eu acho muito digno. Por isso que me incomoda essa atitude agora, porque você não pode tomar atitudes de governo, você tem que tomar atitudes de Estado, tá? Sim, Isso sem dúvida. independe do seu preconceito e da sua posição pessoal, tá? É. O sujeito é presidente de um país, tá? Bom, isto posto, vamos lá, vai, eu não vou me estender mais, que hoje eu tô terrível. Você quer que eu fale dica, bola dentro, bola fora? Isso, começa por você. Tá bom. Então vamos lá. Dica. Finalmente eu fui assistir o filme da Fórmula 1, tá?
tem que ser visto em cinema daquele de super tela, super som, tudo. É muito legal. Vale a pena, o visual é melhor do que eu imaginava, tá? Eu fui com os dois pés atrás. Agora sim, você não precisa. É melhor se você não souber nada, nada do. Eu ainda passei uns apertos aí, de umas irritações, mas assim, vale a pena. O filme é bem melhor do que eu imaginava e tem que assistir tipo James Bond. Se você consegue achar que a fulana lá em Veneza leva numa malinha desse tamanho e desta largura US$ 100 milhões, vai firme, você curte o filme, tá? Então, assim, vale a pena, é bem legal. Entretenimento. Primeiro isso, bola fora. Eu não Mas vi o filme, entretenimento. eu não vi o Oi? filme, mas não conheço uma pessoa que não tenha gostado. Mas é bom. Todo mundo gostou desse filme. Então, eu fui com os dois pés atrás, porque eu sou super fã de Fórmula 1. Então, assim, esquece. Eu conheço o regulamento da Fórmula 1 de trás para frente, né? Então, assim, esquece essas coisas. Você curte muito o filme, é legal, vale a pena. Boa. Então, isso. Bola fora. Para aquele projeto daquela deputada do PSOL, cujo nome eu não vou citar, porque eu tenho certeza que esse tipo de coisa é feito para até os 15 minutos de fama. Que fez um projeto de lei para que basicamente não vigorasse a lei Magnitsky aqui no Brasil. Gente, eu tenho uma lista de sugestões para essa criatura de outras leis, tá? Vamos revogar a lei da gravidade, vamos revogar a lei da procura e da oferta, tá? Tem várias outras, e como eu E disse no podemos nosso fazer uma grupo, lei pelo fim da fome e pela paz mundial. Não sei porque não fizeram ainda. óbvio, óbvio, claro, mas isso é evidente, é evidente. Não sei como é que não acabaram com isso, né? Então, assim, gente, e como eu fiz uma brincadeirinha, mas enfim. E também vamos fazer uma lei para que o Palmeiras nunca tenha mundial, né? Nem no presente, nem no passado, nem no futuro, né? Pronto, por Talvez que não? tenhamos, talvez tenhamos aqui uma rara unanimidade aí. E a bola fora, qual é? E bola, não, Ah, bola perdão, a dentro, bola bola fora dentro. essa. Bola dentro eu não tenho, não me ocorreu nada de Então, positivo. beleza. Você tem duas bolas dentro para dar na semana que vem, aí é seu critério. Você ficou com crédito. E você, Tá bom, Xará? Almeida, tá bom. Qual que é a sua... E você, Xará? A minha bola fora vai para o Toffoli, que travou as investigações do INSS, das fraudes no INSS. Chamou a si por algum motivo, alguma coisa, só eles sabem como é que isso aí funciona. Amigo Enfim, do meu pai. tá travado. A minha bola dentro vai para os juízes do TST que estão movimentando a economia de Brasília. Particularmente a Então, indústria fizeram automobilística. Fizeram, É. fizeram uma salinha VIP, vão fazer uma salinha VIP lá Vamos em. evitar as no- pessoas inconvenientes. Exatamente. Compraram carros de último tipo, acima de R$ 300 mil. Então, estão movimentando a economia de Brasília, que está aí meio cambaleante. Bola dentro. Minha dica vai para o filme O Brutalista, que está no Prime, precisa pagar a parte. Foi um dos 5 finalistas do Oscar, né? Filmaço, 3 horas e meia. Então precisa estar preparado. Pode assistir em 2 vezes, porque tem um intervalo no meio, né? Eles fazem um intervalo no meio, que é justamente para você fazer um pipi. E filmaço. É a história de um arquiteto judeu que, logo depois da guerra, ele migra para os Estados Unidos. E a história é real, né? O cara se ferra do início ao fim, né? Ele é adotado por um empresário, mas o empresário, putz, assim, ele sabe aquele antissemita que faz de conta que, né? Mas na verdade ah, despreza, né? E o cara só se ferra. E o filme é muito bem feito. Assim, Ô, Xará, a câmera, como é que os caras conseguem os takes, a música. A música lembra um pouco o Zona de Interesse, né? Então você é levado pela música também. É muito bem feito. E o filme deixa eu te te falar prende. uma coisa, Xará. A não ser que eu esteja tendo o maior déjà vu que eu já tive na minha vida, eu acho que você já Eu tinha já dado essa fiz, eu já, dica. então eu É, reforço. então, mas é isso que eu ia falar. Eu acho que foi tão bom, tão bom, tão bom,
que inconscientemente você está reforçando a sua dica. Então vamos assistir o Brutalista. É melhor assistir em casa, que assim dá tempo de você parar, que sempre precisar ir no banheiro e tal, depois de uma Mas certa eu acho que eu idade, você não. vai rebanho. Bom, enfim, então eu achei que Eu alguém acho não que Falou, tinha falou sim, falado. falou. falou, né? Tá bom. Então Então eu pronto, dois a pensei, um, das duas, acabou. uma, eu devo estar tendo o maior déjà vu da minha vida, ou o Xará tá dando de novo a dica. Mas, pô, é sinal que é bom. E você, Vitor? Qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? A bola fora tem tantas, né? Essa do TST é uma vergonha. Mas a justiça brasileira, de forma geral, ela é uma bola fora, né? Hoje houve um crime bárbaro ontem, né, em Belo Horizonte. Um sujeito matou um gari numa briga de rua e foi embora fazer academia. Depois foi preso e tal. Um cara rico, né? O gari pobre. Assim, alguém tem alguma dúvida do desfecho dessa história? Ninguém, né? Vai pegar a cadeia? Não, não pichou estátua e tal. Provavelmente vai conseguir se livrar com um bom advogado e vai ficar. Talvez pegue aí né, uma condicional e tudo mais. Então, a desproporcionalidade da justiça brasileira, a disfuncionalidade é vergonhosa. Esse é um exemplo muito. Vai ficar em pauta esse exemplo. O sujeito mata alguém, não vai acontecer nada com ele, vai sofrer, ficar, sei lá, logo está na rua, está solto, e a turma lá pegou 17 anos de cadeia. Né? Então, isso para mim é um negócio sem nenhum cabimento. Então, para mim, é uma bola mega fora, bola dentro. Não tem. Dica, vou dar aquele filme que dizem as más línguas. Eu sou o filme, não, a série. Que dizem aí, o povo diz que eu sou protagonista da série. O tal Ah, o do Indomável. Indomável. É bom, é uma boa série, né? Eu gostei, Boa acho série, eu que gostei. 6 Interessante. E episódios e tal. Também. estrelada por você. E estrelada por você, algumas pessoas fizeram confusão achando que era É o estrelada pelo Vitor. Eric É o Bana, Vitor. mas é, na verdade, estrelada por você. Né? Bom, beleza. Algumas tiradas parecem, mas não sei se parece, né? Mas em alguns Parece ângulos sim. até parece. Bom, a minha bola. Eu vou começar Cara, eu pela vou bola dar, fora. eu posso dar uma dica diferente, então? Pode, claro, Que me você tem ocorreu crédito. agora. Diga aí. Tem uma série, para quem gosta de piada de quinta série, é um prato cheio. Qual é? Cloud9, Cloud9, que é uma espécie de The Office, só que se passa dentro Uma de uma loja de delegacia? departamento. Ah, não. Eu pensei que Não, era uma. é uma loja de departamento. Então, Qual o assim, os streaming? personagens Cloud9. Sabe quando você Qual quer o assistir streaming? uma. É um Prime, que eles Prime. usam um avental azul? Isso, um Muito coletezinho boa, já azul. vi. Puta, Putz, sensacional, muito boa. é assim, Divertidíssima. piada de quinta série do início ao fim, é Muito muito bom. idiota, mas Para assim você desopilar é dá, ótimo. assim, você quer relaxar no final do dia, quer dar aquele relax, pega essa série, é muito legal. Bom, vamos lá para fechar. Bola fora, a saída do Brasil da Aliança pela Memória do Holocausto. É a minha maior vergonha como brasileiro, ainda que não falte motivos de vergonha. A minha bola dentro vai para a Janja. E por quê? Pelo sumiço dela. Né? A Janja deu uma sumida aí, né? Então, bola dentro. Azar o nosso, porque quando ela está presente, ela ajuda a gente na missão de alimentar a nossa esperança por uma troca de mudas poder, mas enfim, bola dentro para a Janja pelo sumiço dela. E a minha dica vai para você curtir uma seleção das melhores músicas que eu estava fazendo aqui com o meu amor, que me acompanha aqui na gravação, né? Pacientemente, uma vez que a gente vai dar uma saída, a uma playlist aí do Michael Bublé, ó, fino da. Ah, Poderíamos dizer que é o fino da adoro bossa. O cara ele. canta pra cacete, um Ele é ótimo. repertório Ele é ótimo. maravilhoso. Acho que vale a pena aí curtir uns momentos aí a dois, curtindo essa playlist. Bom, gente, é sempre um prazer encontrar vocês. Encerramos aqui o nosso encontro número 220 e semana que vem tem mais. Um abração, fiquem com Deus. Um abraço. Beijos. Falou, pessoal. Valeu, tchau, tchau.